Olá, eu aqui hoje vou dizer bom dia, porque o sol está já começando a subir, né? Eu não sei que horas vocês vão assistir isso, mas estou aqui no outro lugar do meu jardim, né? Aqui nós temos algumas plantas um pouco diferentes. E hoje é domingo de manhã. Tentei filmar na quinta-feira, tinha muito barulho aqui nas redondezas, né? Na sexta-feira também tinha. Mas eu vou filmar sábado à tarde. Sábado à tarde, algumas pessoas com umas músicas muito altas. Então não tinha como. Então ser hoje domingo de manhã, né? Ok, então nós estamos aqui para estudar sobre a formação do mundo. E essa é a segunda lição do ano de 2013, do primeiro trimestre deste ano. Vamos fazer a nossa oração? Santíssimo e Senhor Deus, abençoe-nos agora nesse estudo, que nós possamos aprender a respeito das origens, das nossas origens. E nós temos certeza quanto a elas. Agora queremos nos aprofundar a respeito do que diz a Bíblia sobre as nossas origens. Que nós possamos nos firmar em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Em nome dele que pedimos. Amém. Muito bem. Estamos ali, vamos examinar aqui o verso bíblico que está em Isaías 45, versículo 18. Assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e a fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então é o seguinte, aqui nós podemos deduzir o seguinte. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra, todas as coisas, não é? Ele não concluiu a criação nos respectivos planetas. Por exemplo, na Lua. A Lua continua como no princípio. Marte continua como no princípio. Saturno, Urano, Plutão e outros planetas, né, estão lá do mesmo jeito como foram criados lá no princípio, né? Inclusive os cientistas têm conseguido enviar equipamentos lá, foram lá e trouxeram material do estado bruto daqueles planetas. Mas a Terra, ela não foi criada para ser um caos. Então ela foi criada a uma distância exata e correta do Sol. Ela gira em torno do seu eixo numa velocidade correta. Ela gira em torno do Sol por um tempo correto para ter vida humana, como nós temos hoje, né? Para ter aqui condições de calor, etc., não ser muito quente nem muito fria, que o ano não dure muito tempo, nem pouco tempo, que dure como hoje, né? Que o dia e a noite durem também como hoje. Então, isto foi criado assim, não para ser um caos, mas para no futuro Deus criar vida aqui. Então no sistema solar, provavelmente só o planeta Terra tem essas condições, não é? E Deus estabeleceu aqui leis, ou seja, Ele planejou. Nós só estabelecemos leis quando nós planejamos. Já perceberam isto? Não tem como estabelecer uma lei sem um planejamento, sem uma finalidade, mas para que então vai servir aquela lei? Bom, então tem que haver um propósito. E aqui foram colocadas leis de tempo em torno do Sol, de giro em torno do Sol, tempo da rotação da Terra, a distância, tudo estava com um propósito feito para que aqui não houvesse caos sempre. E um dia desses, quando Deus chegou aqui para criar aqui, isso era um caos, né? Como está aqui a parte de domingo, a Terra era sem forma e vazia, não é? Então no princípio da criação, ela foi criada assim, sem forma e vazia. Até o dia em que Deus decidiu, bom, agora eu vou organizar este planeta aqui, né? Então no primeiro dia Deus criou a luz. Ou melhor dizendo, ele não criou a luz, ele disse haja luz. Porque ele criou a luz no quarto dia. Já perceberam isso? Então, primeiro, segundo, terceiro dia, a luz era ele mesmo. Ou de onde viria esta luz, não é? Então a Terra tinha um destino, o destino era ser habitada, não é? Segundo está aqui, nós já lemos Isaías 45, versículo 18. Bom, é bem possível, e certamente é isso, que há ainda muitos lugares no universo onde é o caos, onde a forma é vazio. Por exemplo, pode haver lugares ali onde os buracos negros, pode haver choque entre estrelas, não é? Pode haver estrelas novas, estrelas morrendo.
se apagando, etc. Bom, aqueles lugares são para ser assim, não é? Como a Lua, a função da Lua é só refletir a luz, não precisa estar bem organizada, não tem que ter atmosfera, não, etc. A Lua cumpre perfeitamente a sua função do jeito que ela está. Os outros planetas em torno do Sol e as luas de alguns deles cumprem o seu papel exatamente como eles estão. Eles não precisam estar melhor e nem pior, não é? Então está tudo bem planejado e equilibrado. Essa é a grande questão. Então possivelmente há lugares no universo onde o tipo de ordem é bem inferior à ordem aqui da Terra, né? Onde os planetas se chocam, onde há grandes meteoritos que se chocam com outros planetas e estrelas que se chocam. E qual é o problema disso? Se ali não há vida, se isso não atrapalha em nada a nós, nem outras formas de vida, ou outros planetas e satélites, ou coisas que há por aí, onde haja vida, onde Deus tenha criado vida, né? Então isto pode servir como um espetáculo, aqueles lugares onde há ordem, não é? Aqui no nosso planeta, no início, era só água. Então Deus foi estabelecendo as coisas. No primeiro dia ele disse, haja luz, não é? Então houve luz. E esta foi a mesma luz do primeiro, segundo, terceiro dia, não é? Deus demonstrou aqui o seu poder de Ele mesmo solucionar os problemas. A presença dEle fez com que houvesse luz aqui na Terra, não é? Então antes era escuro. Quando chegou Deus aqui no primeiro dia, houve luz. Dois tipos de luz. A luz, essa que eu estou tendo aqui, que vocês estão vendo na metade para cá, né? Porque o sol está vindo desse lado aqui, né? Essa é a luz que ilumina para a gente ver as coisas, não é? Enxergar aqui as plantas, não é? Etc. Né? As baposas que nós temos aqui. Bom, e há um outro tipo de luz, que é a luz do esclarecimento, a luz do conhecimento, da ciência, né? Das explicações. As duas vêm de Deus, não é? Deus é a luz e a inteligência. Deus é tanto a luz que ilumina as coisas, quanto a inteligência que explica as coisas, não é? E que forma as leis e que determina o funcionamento das coisas. Então Deus, no primeiro dia, quando chegou aqui, Ele demonstrou que Ele é a luz e que Ele é o conhecimento e que pela sua palavra Ele pode criar as coisas. No segundo dia ele criou o firmamento, né? Ele colocou mais ordem aqui, organizou melhor, né? Então as águas ficaram embaixo, é tudo água aqui nesse planeta, né? E aí ele criou a atmosfera, e nessa atmosfera, no futuro, poderiam vir pássaros, etc. E logo mais adiante, no outros dias ele criou os pássaros, né? Então ele criou o firmamento, a atmosfera, como estamos tendo aqui, bem assim, né? Dá para respirar, né? É gostoso sentir o arzinho e assim por diante, né? Aqui ele mexe, essas folhas aqui não são muito duras, mas eu tenho que mexer eu mesmo, né? Mas enfim, eu estou sentindo aqui uma brisa nesta hora da manhã, né? E assim Deus foi criando as coisas, né? No terceiro dia, então ele criou o espaço para viver. Aí ele separou as águas da terra, então fez sair a terra do fundo das águas, empurrou as águas para o outro lado, e aí surgiram os continentes, não é? As ilhas, etc. Então separou os continentes dos mares, né? Criou os oceanos, as grandes quantidades de água. Aí dentro dos continentes, obviamente, ele também criou os rios, né? E aí começou a ficar bonitas as coisas, né? Tudo separadinho, né? E aí naquele mesmo dia, no terceiro dia, ele ainda resolveu enfeitar a terra. Aí ele criou relva, as gramas, aqui tem grama, vocês não podem ver, mas aqui tem. E as relvas, né, as plantas mais altas um pouco, né, que são as ervas e as árvores. Aí ele preencheu o planeta, aí ficou bonito. Aí sim ficou bonito. O terceiro dia o planeta ficou uma beleza, coisa mais linda, né? Então dava para ver as plantas aqui assim, e só que ele não plantou as coisas assim de uma forma desordenada, tudo no seu lugarzinho planejado, para você olhar assim, combinação de cores, etc., para ficar muito bonito, né? Agora aqui na parte isso é na quarta-feira, nós estamos estudando que é quarta-feira, então estava tudo pronto para chegar a vida dos animais, dos pássaros, né, dos peixes, etc., e para chegar a vida do ser humano. E toda a vida, estava tudo prontinho, então tudo plantado, tudo bonito, organizado, né?
Aí depois Deus foi criando essas coisas, nós vamos estudar isso mais adiante, né? Então aqui vamos ver aqui na parte de quinta-feira, estamos indo para o final desse nosso estudo. A onipotente palavra de Deus. Aqui eu quero destacar um ponto muito importante. Quanto mais inteligentes nós nos tornamos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, né, mais nós usamos o nosso intelecto e menos usamos a nossa força braçal, né? Então hoje tem um jardineiro aqui, ele vai limpar aqui, etc e tal, ele tem pouco estudo, então o trabalho dele é duro, ele precisa fazer o trabalho braçal, né? Agora quem estudou muito, etc, ele faz muito mais trabalho intelectual, usa computador, usa máquinas, usa equipamentos, ele projeta, planeja, etc, né? E Deus é tão inteligente que para ele basta ali só o trabalho intelectual. Ele pensa, imagina as coisas, e ele tem tal poder e tal inteligência que é capaz de fazer com que essas coisas que ele pensou, imaginou e planejou surjam do nada da forma como ele planejou. Esse é o poder de Deus. Então, obviamente, nós temos que entender Deus muitas e muitas vezes mais poderoso e mais inteligente que nós, isso quer dizer infinitamente mais poderoso que nós, infinitamente superior a nós. Então, na sua infinita inteligência, ele sim é capaz de trazer do nada, trazer à existência coisas que não existiam, simplesmente não existiam nada, não é? Bom, falar e as coisas aparecem, né? Então, Deus tem três poderes aqui que a gente pode identificar. Ele tem o poder, a capacidade de fazer surgir, né? E ele tem a inteligência e tem o amor. Então, ele cria com esses três recursos, né? Por amor, ele cria bonitinho, tudo lindo, colorido, bem organizado, bem em harmonia. Deus gosta da harmonia, porque tudo que ele criou, as plantas, por exemplo, elas têm suas cores harmoniosas, não é? E então isto é o amor, não é? A música que ele criou dos pássaros, etc, é uma música harmoniosa. Isto é a música do amor, não é? Então isso é muito lindo, isso é bonito, é agradável de ver, né? Então assim é Deus. Deus é da harmonia, do amor, da beleza, da eternidade, da felicidade, né? Sejamos nós mais apegados ao nosso Deus, porque Ele é amor. E é assim que Ele cria, é assim que Ele quer que as coisas sejam sempre. Santíssimo Senhor Deus, abençoe-nos agora, a partir desse estudo, para que possamos conhecer mais o Criador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.